é festejado não somente pela sua formação realmente brilhante. O ministro, nascido em São Paulo, fez o seu mestrado em Harvard, o doutorado em Frankfurt, e sempre, em todas as carreiras, foi procurador da Fazenda Nacional, desempenhou atividade como conselheiro do CAD e ingressou no Superior Tribunal de Justiça pela via do Quinto Constitucional como advogado. E todos nós observamos nesses anos todos a qualidade, principalmente a apuração técnica, né, o tratamento da dogmática jurídica, de forma a não somente dar uma decisão ao caso concreto, mas uma preocupação que ela não seja esquizofrênica, que não seja uma decisão exclusivamente porque o convencimento dele ou o desejo dele. Isso tem sido notado nesses anos todos. Mas acho que a característica que eu queria destacar do ministro, que é a mais importante, é a segurança pela qual ele desenvolve o trabalho dele, a forma educada com quem sempre recebe absolutamente todas as pessoas. E isto decorre efetivamente do berço dele, da formação. E aqui eu quero fazer uma homenagem ao Dr. Jaime Cueva, o pai do ministro, que está aqui conosco. Com mais de 50 anos de advocacia militando, e essa é de fato a grande razão, né, das características e da forma de agir do nosso ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Eu pedi ao ministro que viesse nos falar sobre uma questão que de fato atormenta todos os advogados de contencioso, que é exatamente a questão dos precedentes no novo Código de Processo Civil, exatamente pela sua preocupação de fazê-lo da melhor forma, a forma com que a jurisprudência possa ser pacificada. Senhoras e senhores, recebam com aplausos o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Boa tarde a todos, muito obrigado pelas gentis palavras do Dr. Zé Horácio. Eu agradeço essa oportunidade de participar dessa série tão prestigiosa no IASP, que é um evento que tem primado sempre pela produção de conhecimento científico da melhor qualidade e produzindo opiniões e aconselhamento jurídico muito importante para a produção normativa no país. E é uma alegria estar de volta no ambiente de advogados, né, de onde eu saí e espero um dia voltar. Na verdade, o tema eficácia vinculante dos precedentes no novo Código de Processo Civil é um tema que, de alguma maneira, pretende responder a essa enorme crise do sistema de justiça pela qual passamos todos no Brasil, talvez a crise mais diagnosticada e com mais remédios, né, ao longo de tantas décadas. Nós temos visto reforma atrás de reforma processual, código atrás de código. O meu pai, o professor Modesto, o doutor Mário Sérgio já estão no 3º Código de Processo Civil, né? E quem sabe até cheguem ao 4º, no ritmo, com o furor legiferante que existe no Brasil, tudo é possível. Mas esse código, naturalmente, está imbuído das melhores intenções, e antes de falar da eficácia vinculante dos precedentes, acho que é importante falar um pouco do contexto desses pilares, das principais vertentes de mudança do novo código. O primeiro deles é a justiça coexistencial multiportas, que é uma ideia nobre, importante, de abrir o código à busca de soluções concretas para os litígios, com o uso dos meios adequados de soluções de conflitos, que se tornaram uma política de Estado e tendem a produzir resultados, embora
Eu, pessoalmente, creio que isso só vai ter efeito quando a mediação pré-processual se tornar obrigatória, pelo menos nos litígios de massa, que eu acho que são o grande problema hoje no judiciário, o grande problema da nossa crise do sistema de justiça. Só quando houver uma mediação pré-processual obrigatória que efetivamente passaremos a ter um filtro adequado para lidar com essas questões. O segundo elemento, a segunda vertente importante de mudança é a ideia do processo cooperativo, o princípio da cooperação, a ideia de que todos os participantes do processo, todos os sujeitos do processo têm que descer um pouco de pedestal, temos que reduzir a simetria de poder entre eles, todos os participantes têm que ter um nível de igualdade e têm que cooperar. A ideia de que a boa-fé tem que ser um elemento central no processo. Isso eu já ouvi de vários juristas estrangeiros que é uma idealização do direito, né? Que é a tentativa de introduzir um elemento moral num processo que, por definição, é conflitivo. Então, as chances, eu acho que são mínimas de que nós passemos a ter um processo efetivamente cooperativo, um terceiro gênero, em oposição a um processo adversarial inquisitivo, um processo cooperativo, uma utopia, mas talvez seja um princípio regulador que permita que, pelo menos, a boa-fé objetiva possa impedir os abusos mais egrégios do sistema de justiça, né? O uso predatório do sistema de justiça. Um terceiro elemento central das reformas, antes de chegar no quarto, que é exatamente a questão dos precedentes, é um tema que me fascina, é a flexibilização do procedimento e, sobretudo, as convenções processuais. É um tema que tem sido objeto até de uma certa derrisão por parte da doutrina, né? Imaginar que nesse oceano de 100 milhões de processos, nós possamos fazer com que o juiz, então, faça um processo desenhado caso a caso, com contratos de procedimento, com regras específicas que atendam às necessidades daquela lide específica. Mas, apesar, é claro, da procedência desses argumentos, me parece que a abertura do processo brasileiro a essa ideia de contratualização, a ideia de que é possível contratar procedimentos, pode ser muito útil em alguns campos, por exemplo, no direito societário, em alguns casos difíceis, complexos, de grande monta, de grande relevância, de grande complexidade. É possível que, nesses casos, em algumas varas especializadas, em alguns juízos especiais, seja possível que as partes comecem a desenhar contratos que permitam que o procedimento seja mais ágil, mais célere, mais previsível e que, efetivamente, possa significar uma concorrência efetiva e saudável, como toda concorrência, a arbitragem. No direito societário, hoje, quase tudo desemboca na arbitragem, com todos os problemas que sabemos, não só aqui, mas no mundo todo. Um juiz togado, qualificado, tem suas vantagens em relação à arbitragem, desde que seja um processo célere, previsível e com nenhuma margem para chicanas. Então, isso poderá realmente, eu creio, espero que isso, que a criatividade dos advogados comece a desenhar cláusulas de convenções processuais eficientes que possam ser testadas nos tribunais e que isso efetivamente dê certo. E agora, finalmente, chegamos aos precedentes. Os precedentes acho que são o elemento central, a pedra de toque, a pedra angular da reforma, a ideia central de que nós possamos, de algum modo, criar uma ética de precedentes, possamos fazer com que os tribunais superiores passem a agir efetivamente como corte de precedentes. A ideia de que os precedentes deixem de ter, como sempre no Brasil ou nos nossos sistemas, uma eficácia meramente persuasiva e passem a ter uma eficácia vinculante, deixem de ser um exemplo e passem a ser uma norma. É claro que isso implica uma mudança de cultura, uma mudança de cultura que não é fácil, porque o precedente, a cultura do precedente na common law, normalmente ela
parte da ideia de que, em um ou poucos casos significativos, fixa-se uma norma, um modelo que vai ser seguido nos casos seguintes. Já no nosso caso, na jurisprudência, que é a nossa tônica nos sistemas romano-germânicos, nós temos a ideia de abundância, de pletora, de excesso, e todos nós fazemos isso. Eu e meus votos não me limito a citar um precedente, eu cito dezenas de precedentes, como se fosse necessário. Os precedentes, eles partem de uma análise muito circunstanciada, precisa, objetiva de circunstâncias do caso concreto, para chegar a uma regra que depois seja universalizável por analogia ao caso seguinte. Nós tendemos aqui a fazer com que a jurisprudência seja reduzida a teses que são enunciados normativos muito semelhantes às normas e que são, na verdade, uma interpretação da norma objetiva, da norma legal, o que acaba, obviamente, criando um outro nível de complexidade, porque essa norma, esse enunciado interpretativo é sujeito também a uma nova interpretação. Isso gera uma complexidade que me lembra um pouco aquele conto do Jorge Luiz Borges, que diz que havia um país onde a cartografia era uma arte tão desenvolvida que os mapas foram ficando cada vez melhores, até que o mapa era do tamanho do país. É mais ou menos isso. Você cria um sistema sumular tão complexo e tão desenvolvido que ele é a réplica do ordenamento positivo. Qual a utilidade dele? A gente corre esse risco, né? Uma outra diferença entre precedente e jurisprudência é a maneira como eles são formados, né? O precedente normalmente parte de uma lógica indutiva, de baixo para cima, a partir de uma análise muito precisa do caso concreto. E nós não, nós, mesmo quando nos dedicamos a comentar, estudar precedentes julgados, nós vamos atrás de um princípio unificador, de uma norma, de alguma coisa que seja útil para reproduzir e citar como se fosse uma norma. O conteúdo, portanto, dos precedentes acaba sendo mais preciso, em geral, é um caso bem delineado, o conteúdo da jurisprudência é mais geral e abstrato, e o lugar no sistema de fontes é diferente. Obviamente, no sistema de precedentes, o precedente é uma fonte primária do direito, ao passo que aqui é uma fonte secundária do direito. Isso, obviamente, tem consequências na maneira como nós lidamos com a própria vinculatividade do precedente. Hoje se tenta, através do novo código, o artigo 926, 927, atribuir ao precedente um caráter de fonte qualificada do direito que possa, então, orientar a ação. Mas isso é uma mudança de cultura bastante significativa. Basta ver que o próprio sistema de súmulas, que nasce em 63 com a ideia brilhante do ministro Vitor Nunes Leal, ela nasce, e quem sou eu para falar, né? Temos aqui o doutor Roberto Rosas, que é autor do direito sumular, quem sou eu para falar de súmulas aqui, mas enfim. As súmulas nascem de uma ideia de que aquilo era um método operacional. Elas não estariam sujeitas a interpretações sucessivas, era apenas uma maneira de abreviar a citação dos precedentes, fazer com que o nível argumentativo da discussão se elevasse. Era necessário mostrar que aquele caso era diferente daquela súmula ou daquela orientação normativa, para que então se passasse a um debate de revogar, mudar aquela súmula, abandoná-la, mas não de passar a interpretar a súmula. Mas as súmulas, elas acabaram se tornando textos canônicos, oficiais, publicados, que de alguma maneira reproduzem a lógica do sistema de normas, da redação de normas. Então, a argumentação jurídica acabou se enredando nessa maneira de reproduzir, no uso dos precedentes, a mesma argumentação que se usa quando se interpreta um texto de lei. Isso, obviamente, não é uma jabuticaba. Outro dia, o professor Manuel Atienza teve no STJ numa brilhante palestra sobre exatamente o tema precedentes e jurisprudência e como isso tem sido usado ao redor do mundo. Em vários países da América Latina já se tem procurado fazer
usar essas técnicas de convergência com a common law. Ele diz, por exemplo, que a Corte Constitucional peruana redige suas decisões em forma de lei. E ele ficou perplexo, mas como assim? É porque se não fizer assim, os juízes não obedecem. Então, é um dilema difícil, né? Nós, no Brasil, estamos enveredando um pouco por isso. Há críticas severas à maneira como isso tem sido feito. A professora Tereza tem um trabalho interessantíssimo sobre isso e tem também feito comentários críticos. Nelson Neri critica a própria constitucionalidade do dispositivo do artigo 2927, que diz que juízes e tribunais observarão. Há discussões também de difícil como adaptar a lógica do sistema da common law ao nosso sistema, já que aqui se quer criar uma fundamentação, uma motivação das decisões muito diferenciada e muito qualificada. O artigo 10 do novo CPC, por exemplo, ele cria um tipo de hipercontraditório que acaba dificultando até de imaginar como num colegiado será tomada uma decisão. A cada passo, a cada possível decisão, teremos que ouvir a parte sobre tudo. É meio impossível. O artigo 489 também cria barreiras ou critérios de motivação muito rígidos que acabam por manietar o juiz de algum modo e gerar o efeito exatamente oposto àquele que se pretendia. Afinal de contas, o juiz, num sistema de common law, ele é, sim, criador de normas. Ele tem um papel criador que é reconhecido, estimulado, e tanto que ele é capaz de seguir ou não o precedente usando técnicas sofisticadas, né, de overruling, de distinguishing, que são inerentes a essa lógica dos precedentes. Mas o sistema implementado no novo Código acaba tendo algumas vantagens. A ideia, por exemplo, do parágrafo 2º do artigo 927 é de que haja uma ampla participação, inclusive com a participação de amicus curiae, sempre que houver uma alteração de tese ou súmula do repetitivo. Insere-se também a ideia de modulação temporal dos efeitos dos precedentes, sempre que eles forem alterados. Tudo isso em prol da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Esses são alguns instrumentos que podem ter alguns efeitos muito interessantes, por exemplo, no STJ. Nós já nos debatimos há alguns anos sobre a possibilidade de modularmos as nossas decisões, à semelhança do que o Supremo já faz com os casos em que faz o controle concentrado de constitucionalidade. Mas, em números julgados, nós sempre entendemos que a míngua de lei não era possível fazer a modulação dos efeitos. Agora, há autorização expressa e eu acredito que isso poderá ser feito de maneira a proteger a segurança, a confiança jurídica e a isonomia naqueles casos em que houver uma alteração do precedente de tal forma radical que não atribui o efeito prospectivo à decisão que altera o precedente, possa efetivamente prejudicar todos os particulares, todos aqueles que acreditaram que o direito vigente era aquele ao tempo em que o precedente havia sido fixado. Mas, é claro, é preciso ter cuidados. A doutrina oscila muito sobre a maneira como se fará a modulação. Por exemplo, a modulação pode ser feita pela corte que altera o precedente ou pela corte que no futuro aplicará o precedente. É o segundo juiz ou é o juiz que fixa? Me parece claro que não, que pela nossa lógica, pelo que está de fato escrito na lei, no novo Código de Processo Civil, quem faz a modulação é aquele juiz que supera o precedente e aí sim aplica o efeito prospectivo. Já há casos, no entanto, no próprio STJ, em que o precedente alterado em repetitivo foi modulado em decisão posterior de muitos anos, o que gera uma nova irracionalidade. Então, nós temos que ter cuidado muito grande ao falar em precedentes e modulação de precedentes. São técnicas importantes, aumentam o nosso repertório
de decisões e de maneiras de atribuir alguma racionalidade ao sistema, mas nós temos que ter bastante cuidado porque os riscos são muito grandes também. Nós teríamos, talvez, que nos debruçar sobre questões mais triviais, a maneira como os colegiados no Brasil produzem suas decisões, o sistema de votação chamado de seriatim, em oposição ao sistema per curiam, que é usado nos países da common law, ele é muito complexo, ele é difícil de gerir e, às vezes, nem os operadores de direito conseguem entender qual que é a ratio decidente. Agora mesmo, essa semana, eu trouxe um voto vista num caso célebre em que a questão era saber, uma questão central era saber se o Supremo Tribunal Federal havia ou não decidido, num certo sentido, ao interpretar o inciso 21 do artigo 5º da Constituição, sobre a representação em ações coletivas. Os acordos não haviam sido publicados, já fazia meses. Eu tive que assistir os vídeos e as manifestações sucessivas, intercaladas e, por vezes, contraditórias dos ministros. Não é fácil no sistema assim. O sistema per curiam, no qual a corte produz uma opinião e, obviamente, a abertura para a dissidência, é um sistema que é mais consentâneo com a ideia de que há um holding, uma ratio decidendi, uma lógica que preside aquele caso que depois possa ser universalizável ou reprodutível em casos futuros. Nós teríamos que, efetivamente, repensar o nosso sistema e tentar adaptá-lo a essas características. É uma mudança cultural delicada, não é impossível, mas que exigiria um investimento de tempo, paciência, correções e um aprendizado muito lento. Me parece que nós não poderíamos também ter esperanças demasiadas e vãs de que o judiciário possa, sozinho, exercer o papel que cabe, muitas vezes, melhor à doutrina, que é um papel de sistematização do precedente, de racionalização, de mineração em todas aquelas milhares de decisões dos casos que realmente importam. Um exemplo que muitas vezes é dado é de participação ativa da doutrina, é o restatement do direito americano, que na década de 30, 40, acabou, de algum modo, sistematizando a common law pela doutrina, selecionando os casos principais, selecionando os argumentos principais, as questões mais decisivas, que passaram, então, a dar uma nova vida ao direito americano, ao sistema de precedentes. Para concluir, e para não tornar a sobremesa inviável e amarga, e 20 minutos acho que é o tempo razoável, né? Então, eu acho que nós temos que ter um certo otimismo com essa nova injeção de vigor de um DNA alheio no nosso sistema, que é o DNA da common law. Isso certamente trará algum benefício, mas os sistemas são convergentes, as diferenças entre os sistemas são mais de grau do que de natureza mesmo, mas isso, naturalmente, a mudança cultural profunda que nós teremos que viver não é trivial e acho que teremos que contar com todo o apoio da doutrina e dos advogados no esclarecimento dos pontos mais difíceis. Muito obrigado a todos pela atenção.